Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Nos últimos podcasts nós temos pensado bastante a respeito de igreja, ser igreja, o que é ser igreja. Começamos falando sobre salvação, entramos no processo de salvação, passamos para o batismo, que é uma consequência natural do processo de salvação, e depois, uma vez batizados, estamos integrados à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E passamos então a meditar sobre o que seja a Igreja do Senhor Jesus. E eu hoje gostaria de falar um pouquinho, ou começar a falar com você sobre a relação entre a igreja e os pastores. Até então, você tem me ouvido falar que no reino de Deus somos todos iguais em termos de valores, não há ninguém superior a ninguém, não há ninguém inferior a ninguém. São todos iguais porque Deus não faz acepção de pessoas. Entretanto, existem funções diferentes dentro do corpo e estas funções precisam ser exercidas cada uma na sua medida. E existem algumas funções que são chamadas no Novo Testamento de funções de governo, funções de pessoas que dão direcionamento espiritual à Igreja do Senhor Jesus. E essas funções não são exercidas meramente por pessoas, por indivíduos, mas por conjuntos de pessoas que têm um mesmo tipo de chamada, um mesmo tipo de vocação comum na presença de Deus. Em tempo oportuno, nós trataremos disso. A Bíblia chama de presbitério o conjunto das pessoas que foram vocacionadas para os 5 ministérios, o que também, em alguns meios, é chamado de ministério quíntuplo, a junção de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O grupo destes 5 ministérios conjuntos dá direção para a Igreja do Senhor Jesus e é chamado no Novo Testamento de presbitério. Daí parte o governo da igreja. A respeito destes pastores, desse grupo de pessoas que dá direcionamento, o livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o autor de Hebreus está nos dando uma direção muito clara. Todos nós devemos obedecer aos pastores e sujeitar-nos a eles, porque eles velam pelas nossas almas. Naturalmente, no contexto do Novo Testamento, da escrita do Novo Testamento, a igreja era muito unida e tinha uma forte rejeição a qualquer coisa que não fosse legítimo, a qualquer coisa que não fosse aprovada pelo concílio ou pelo conselho dos presbíteros. Então, tudo o que passava para o governo da igreja era previamente aprovado pelos presbíteros, e nós veremos isso em tempo oportuno no livro de Atos dos Apóstolos, em diversos momentos em que os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres se reuniram para dar direcionamento à igreja do Senhor Jesus. Então nós estamos falando de um contexto em que falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores eram veementemente rejeitados pelo presbitério, por aqueles que compunham o governo da igreja do Novo Testamento. O contexto que nós vivemos hoje é bastante diferente e tem dado margem para muitas interpretações muito problemáticas sobre o ser igreja, sobre o sujeitar-se, sobre o obedecer, sobre o estar debaixo de direção. E inclusive algumas heresias que não são novas, mas são antigas, têm surgido, como as pessoas que têm se auto-intitulado desigrejados. Eu sou capaz de compreender que, ao olhar para a igreja do ponto de vista prático, as pessoas enxergam pastores com problemas, pastores que não seguem o modelo bíblico, pastores que são tiranos, ditadores, exploradores, exploradores da fé, exploradores do dinheiro alheio, maus administradores e uma série de outros problemas. E ao olhar para esses problemas práticos da igreja, eles chegam à conclusão de que eles só precisam da comunhão com Deus e de mais nada. Como nós vimos nos últimos podcasts, não é possível alguém estar ligado a Deus sem estar ligado à igreja. Estar ligado à igreja é condição sine qua non, é condição sem a qual não se
pode viver para Deus. Deus mesmo estabelece que ele é visível na face da igreja. É quando nós olhamos para os nossos irmãos que nós percebemos Deus na realidade prática e concreta da nossa vida. Sem contato real com pessoas reais, nós não podemos falar de andar com Deus e de conhecer a Deus. Então, olhar para a igreja e perceber os problemas que ela tem é relativamente natural, porque somos humanos e estamos vivendo tempos daquilo que a Bíblia chama no Antigo Testamento de festa com fermento. Ou seja, tem muito da ação de Deus, mas tem também muito da ação do homem. E a ação do homem, por vezes, é atrapalhada. A conclusão que alguém deveria chegar ao ver os erros da igreja seria tentar ajudar ou procurar uma outra congregação, um outro lugar, onde ela consiga encontrar seriedade, maior esforço por parte dos líderes e submeter-se ao processo que é bíblico. Nós não podemos jogar fora um processo bíblico por causa de pessoas que estão fazendo de maneira errada ou inadequada aquilo que a Bíblia nos diz para fazer. Portanto, de maneira alguma, a Bíblia nos autoriza a não congregar, a não nos relacionar com pessoas e a não nos submeter a pastores. A Bíblia nos autoriza apenas a rejeitar aqueles que são falsos pastores, aqueles que são mercenários, aqueles que vivem às custas do dinheiro do evangelho sem prestar contas a nada e nem a ninguém, e nem se submeter aos desígnios de Deus. Todas as coisas no Novo Testamento são reguladas, inclusive a maneira como os pastores, os profetas, os apóstolos, os evangelistas e os mestres devem ser remunerados pela igreja. Portanto, os problemas não nos imiscuem, não nos dão liberdade para que nós não nos submetamos. Precisamos sim encontrar uma igreja saudável. E olhando para as Escrituras, como as Escrituras são a nossa única regra de fé e de conduta, o livro que guia a nossa vida pelas revelações que contém, o livro de Hebreus nos ensina que devemos todos obedecer a nossos pastores e sujeitar-nos a eles. Isso serve inclusive para os pastores, porque pastores não devem caminhar sozinhos, segundo as Escrituras. Paulo, por diversas vezes, diz a todos os pastores que treinou: constitua presbíteros, constitua pastores. Uma igreja, uma congregação, só pode ser governada por um conjunto de pastores ou por pastores que estejam aliançados, ligados a outros e que dividam com eles o peso do governo para que não se tornem aquilo que não devem ser na direção do rebanho local. E então o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus nos diz que os pastores haverão de prestar contas e por isso eles velam pelas almas das ovelhas. Essa é a motivação que cada presbítero, que cada pastor deve ter à frente do seu rebanho, saber que um dia prestará contas a Deus pela maneira como ele cuida, pela maneira como ele trata, ou pela maneira que não faz estas coisas. Será julgado por isso. Por fim, ele diz que o trabalho desses pastores deve ser feito com alegria e não gemendo, porque isso seria inútil a quem tem feito os pastores pastorearem gemendo. O que quer dizer que nós devemos atuar em conjunto, porque nós estamos em um projeto de corpo em que cada um tem uma função. A função do pastor é trazer o cuidado ao rebanho e trazer também a direção. A função do rebanho é receber essa direção e repartir, inclusive com os pastores, a graça comum e os dons que Deus derramou sobre cada um. Nos próximos podcasts nós avançaremos nesse assunto da relação entre a igreja e os pastores, mas eu espero de coração que você encontre uma congregação em que você tenha um pastor que cuide da sua alma como quem há de prestar contas a Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.